A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Cresce SC. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu recebo aqui no estúdio o Júnior Clô. Ele que é especialista na área de estratégia, marketing digital. A gente vai falar também um pouquinho sobre liderança tecnológica, né? Ele é sócio executivo da V4 Company. Muito bem-vindo, Júnior, e obrigado por aceitar o meu convite. Muito boa tarde. Então, muito prazer aqui estar no podcast Cresce SC. Eu que venho lá do oeste de Santa Catarina, né? A gente costuma brincar do outro lado do estado. Então é um prazer, uma satisfação estar junto aqui a esse tão importante programa e a associação que é tão importante aqui para o nosso estado. Muito legal a gente ouvir outros sotaques também, até porque nós estamos sendo ouvidos em todo o estado e conferidos também no YouTube da Caerte. Júnior, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente, porque eu sei que tu transitou por diversas áreas até chegar como sócio executivo da V4. Perfeito, perfeito. Então, eu sou lá do oeste, do município chamado São João do Oeste, né? Então fica bem ao extremo, uma colonização em que majoritariamente a população lá é de origem alemã, inclusive minha língua materna ela é alemã, né? Então por isso também pude aprender aí o inglês com uma certa facilidade. E até os 18 anos eu fui aí agricultor, né? Então colono, né? Como a gente gosta de falar, minha infância, toda a adolescência foi na roça, e chegando aí aos 18 anos, a maioridade, justamente escolhendo qual profissão seguir, perpetuar também naquela realidade, né, que a gente sabe que a comunidade rural, a agricultura, ela passou por uma transformação também no qual o pequeno agricultor ele precisava ou se transformar em uma microempresa ou de fato não ir acompanhar o movimento que a indústria, né, do agro estava também acompanhando. Então a minha família acabou não acompanhando isso, e com isso também fui começando a criar cenários, né? E aí a minha vocação chamava muito para ser professor, porque eu tinha muito interesse, né, na universidade, no segmento da história, filosofia, e aí acabei indo para Chapecó, no qual eu sou formado hoje em ciências sociais, né? Então hoje é sociologia, antropologia, ciência política, então permearam ali a minha formação na universidade, e também toda uma construção e luta pela educação, né, no oeste catarinense junto à Universidade Federal, a UNO Chapecó também tenho aí graduação não completa de Direito na UNO Chapecó, então eu tive uma vivência acadêmica muito forte e efervescente. E nesse meio tempo também eu acabei entrando também no segmento da política, né? Então encontrei na comunicação, no marketing político, uma oportunidade e enxergava muito potencial em poder fazer diferente, poder de fato implementar estratégias de comunicação, e com isso fui assessor federal, fui assessor de deputados federais, senador, e também muito ativo lá no meio político em Chapecó. Entretanto, em 2020, a minha jornada nesse segmento no marketing político chegou ao fim, e aí iniciou toda essa história junto à V4 Company, porque entendi que através também do desenvolvimento das empresas, da tecnologia, eu poderia contribuir ainda mais firmemente, fortemente junto ao oeste catarinense, também com isso a V4 Company, que hoje é uma expoente aí no Brasil, maior assessoria de marketing no Brasil. Eu enxerguei que eu poderia me desenvolver ainda mais, e não só me desenvolver, mas com isso o ecossistema de tecnologia, vendas e geração de capital em todo o oeste, estado e Brasil. Muito legal tu falar, porque foi 2020 um ano que mudou muito a perspectiva do uso do marketing digital especialmente, né? E de toda essa forma de mudança e de convívio com as tecnologias. Então, hoje vocês trabalham com performance principalmente, né? Então, o que diferencia a V4 de uma agência, entre aspas, normal, né? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. A V4 Company, ela acredita que marketing é venda, né? E as agências tradicionais, as agências que muitas vezes não compreendem ou às vezes não acabam entrando nas nuances, nas searas
da venda, ela acaba entrando somente em um dos pilares, que é o marketing, que é a publicidade, que é a propaganda. E como nós entendemos que marketing é venda, eu preciso acompanhar a trajetória do marketing desde o início. A publicidade, a propaganda, a concepção do produto, preço, produto praça, é a primeira parte deste processo. Porém, se eu não entrar também junto ao processo comercial da empresa, se eu não olhar como que está estruturado o time de vendas, como que ele atende essa demanda que vem através da publicidade, que vem através desse interesse, que vem através desta proposta única de valor que as empresas colocam, eu não vou conseguir gerar resultado, eu não vou conseguir melhorar o funil, eu não vou conseguir melhorar o produto, muitas vezes como ele se comunica, se eu não olhar para o processo como um todo. Então essa é a principal diferença da V4 Company em relação às demais agências, porque fazer post, fazer reels é importante, porém, as curtidas não pagam os boletos das empresas. Por isso que nós entramos também em toda essa assessoria empresarial, sendo muitas vezes, e na maioria das vezes, o sócio que o empresário não tem, né? A gente sabe que o empreendedor, o empresário brasileiro, a maioria deles não estudou para ser um empresário. Ele se tornou através do seu empreendedorismo e nisso ele tem pontos muito fortes no seu empreendedorismo e pontos, às vezes, lacunas dentro do seu processo de gestão, na estruturação do seu time de marketing. Ele não estudou a fundo todo esse processo. Por isso que a gente vem, usando o background, usando já a experiência de implementar isso em mais de 25 mil empresas hoje no Brasil, a gente consegue acelerar muito a construção desse processo, desse modelo de marketing e vendas para a empresa, orientado muito fortemente a dados, a números, sem achismos. Então, a principal teoria aqui, o criador da V4 Company, chamado Denner Lippert, que criou a V4 Company lá em 2012, tinha aqui o cientista do marketing. Ele pega todos os produtos, as possibilidades, e aí também vem, né, eu acho que é bem legal a gente falar isso aqui, trocar isso junto à Ekaert, porque o marketing digital ele vem em um momento para somar com as estratégias de TV, de rádio. E qual é a melhor estratégia? Será que é rádio? Será que é TV? Será que é Instagram? O cientista do marketing, que é a nossa essência, ele não tem convicção. Ele não é um advogado do marketing, ele é um cientista. Logo, eu vou testar a TV, eu vou testar a rádio, eu vou testar o jornal, eu vou testar a mídia outdoor e eu vou testar também os anúncios digitais. E isso é importantíssimo porque antigamente o que acontecia? Não havia como mensurar fortemente quando as empresas faziam fortes campanhas através da TV e da rádio. As agências também, elas costumavam fazer o quê? Agenciar. Ou seja, eles não direcionavam muitas vezes os produtos ou as empresas para os melhores canais de acordo com o produto e o cliente, onde ele necessariamente estava. Então, ela estava muito mais interessado em receber o comissionamento dos veículos de comunicação. Isso é uma prática que é justamente natural, né, nas agências. Nós queríamos quebrar isso porque com o digital a gente começou a conseguir mensurar melhor. E aí nós temos a premissa que nós vamos testar. E vamos diferentemente nos anos 90, 2000, quando as empresas elas tinham grandes orçamentos, né? E colocavam toda a verba em uma campanha só. E aí, ao final disso, porque era necessário, a TV ela tinha justamente para você anunciar na Globo, era necessário um orçamento milionário, e aí você tinha que acertar naquela propaganda, naquele mote, e se não acertasse, se não se comunicasse aquela propaganda com o cliente final, né? Então, no marketing digital a gente faz pequenos testes, porque a nossa teoria ela é justamente totalmente relacionada com o cientista. Então o que o cientista faz? Ele faz pequenos testes e aonde ele percebe que tem aderência, seja na TV, seja no rádio, seja no digital, aí sim, ele como um assessor da empresa, do empresário, olhando para o processo final, aí sim ele começa a colocar mais intencionalidade, mais verba, mais mídia, e aí sim consegue trazer mais resultado. Por isso que a nossa teoria é a do cientista do marketing e não do advogado do marketing, né?
Eu achei muito legal porque existe uma visão muito errada de que uma mídia se sobrepõe à outra. Exato. Na verdade, essa combinação, essa ciência mesmo, porque realmente é uma ciência, é entender melhor onde se encaixa, mas não que uma é melhor, uma Perfeito. é de acordo com o seu produto, de acordo com as suas empresas. E outra coisa que eu achei muito legal é porque a V4 surgiu em 2012 e em Chapecó tu assumiu essa gestão em 2020. Exato. E quando a gente pensa normalmente em cidades de capital, alguma coisa, e tu levou para o interior a V4 e ela tem trazido excelentes resultados na tua gestão, né? Atingiu um faturamento de 6 milhões anual. Então, como é que foi isso tudo e quais foram as ferramentas determinantes para chegar nesses bons resultados também? Perfeito, perfeito. Nós que somos do Oeste, né, a gente costuma brincar que nós somos lá do Velho Oeste, onde tudo ainda é longe. Hoje, graças a Deus, vem se perpetuando como uma das grandes economias do Estado, sendo inclusive também um dos líderes a nível do Estado, a nível de tecnologia, gestão, setor empresarial, industrial muito forte. Então lá nós temos que sempre ser mais criativos, ser mais dinâmicos, porque estamos muito longe dos grandes centros, né? E lá em Chapecó, quando eu conheci a V4 lá em 2020, como mencionei anteriormente, que eu encerrei meu ciclo no marketing político, eu justamente quis adentrar a V4 Company porque, primeiro, eu enxergava neles, de fato, já 8, 10 anos de experiência prática, então isso é muito diferente do que nós nos formarmos apenas na universidade e não termos uma vivência prática, porque na prática a teoria é muito diferente. Então o conhecimento que é forjado na vida real, no dia a dia das vendas, ele consegue ser mais assertivo. E Chapecó também carecia muito de uma assessoria para justamente ajudar as empresas locais, né? Hoje, sim, nós temos grande presença em Chapecó, com um escritório de mais 600 metros quadrados. Hoje hoje existem outras 20 unidades franqueadas da V4 Company aqui em Santa Catarina. No Brasil, mais de 270. Dentre estas, eu sou a 7ª maior no Brasil. Hoje sou sócio também de todo o grupo, o ecossistema V4 Company. E a gente conseguiu alcançar esse resultado que inclusive agora já está em 8,5 milhões, dando resultado anual, através de uma metodologia de escala das agências que o Denner também criou, muito baseado em dados, profissionalizando o que sempre era muito intangível. Então, nós temos todo um ecossistema de marketing e tecnologia bem robusto, bem estruturado, que nós entendemos o quê? Que para nós podermos fazer marketing, trazer vendas para as empresas, eu tenho que fazer o quê? Bem o meu próprio marketing. Então, é um desafio que você que esteja ouvindo agora esse podcast, coloque aí no Google assessoria de marketing digital no Brasil e veja o que aparece. Veja o que aparece e veja o que vai começar a aparecer amanhã, depois da manhã. Então, olhe como que nós fazemos o nosso próprio marketing, como que é o nosso processo de vendas. Esse processo fez o quê? Fez com que o grupo do Rock in Rio, do Roberto Medina, aportasse também um grande volume de capital. Hoje é o nosso sócio, junto com todo o seu ecossistema, é o maior ecossistema de empresas de comunicação no Brasil hoje privado, tendo Rock in Rio talvez como a marca mais popular, né, até a nível mundial. Agora fez também com que o Thiago Nigro, né, o primo rico, também seja um dos nossos principais sócios. E temos aí fortes planos de expansão para fazer o IPO até 2030. Então, se você também é uma agência, fica aqui meu convite. Me chama no Instagram, @junior.clo. Eu sou hoje o regional responsável por todas as unidades de Santa Catarina, inclusive também para trazer mais agências para o nosso ecossistema, para conhecer como nós operacionalizamos, como é o nosso sistema de gestão e participar dessa nossa trajetória de até 2030, fazer o IPO e conseguir revolucionar o mercado, né, do marketing digital. E não só marketing digital, mas sim as vendas, né, a assessoria empresarial para ajudar as empresas do Brasil. A nossa missão, ela é muito clara. Ela é o quê? É honrar e impulsionar os empreendedores do Brasil. Então, todos que se simpatizem com esse ideal, com essa missão, venham até nós. Temos muito a crescer. Estamos entrando fortemente agora também nos Estados Unidos, né? Nós temos aí no nosso plano para o IPO ter 50 mil clientes ativos nos Estados Unidos até 2030, 50 mil clientes ativos aqui no Brasil. Hoje temos aproximadamente 7 mil ativos no Brasil e até o final do ano a gente já vai estar em 1.000 também nos Estados Unidos. Estamos entrando fortemente no mercado, né, do USA.
Então, quem se simpatizar também com o modelo do V4 Company, procura aqui em Santa Catarina, justamente eu respondo, né, pela V4 Company. Será um prazer apresentá-lo, a metodologia V4 e como que a gente impulsiona as empresas. É muito legal te ouvir falar, porque pensando em como começou numa unidade e hoje em dia já representa o Estado também, né, sócio a nível de Brasil, como é que é isso, a questão de expandir essa cultura e de realmente sentir a cultura, né, em Chapecó mais de 50 colaboradores, acredito que no Brasil muito mais, como é que é criar essa unidade e conseguir compartilhar essa cultura da V4? Acho que a cultura é nosso maior ativo, né? Nossa faixa etária média, as pessoas que trabalham conosco, gira em torno dos 28 anos. Muito por conta de ser uma profissão mais recente, então é natural que sejam pessoas que estão aí desenvolvendo e encontrando também a sua carreira, né, no digital. Mas a cultura da V4 Company, ela é muito forte, voltada a resultados, ao empreendedorismo, à transparência. Para você ter um pouco de noção, lá nós temos um BI, um dashboard muito grande com todos os dados da empresa de forma transparente. Então, nós acreditamos que desde a copeira ao compliance, eles têm que participar da construção do nosso projeto. Eles têm que saber quantos clientes têm ativos, quanto cada um paga, qual é a nossa margem, qual que é o nosso objetivo de agora e qual é o nosso objetivo de chegar ao final do ano e qual é a participação de cada uma dessas pessoas dentro da nossa empresa. Então nós temos lá muito forte a cultura do partnership. Não adianta os empresários pedirem para os colaboradores se comportarem, terem espírito de dono e nunca darem sociedade real para aquela pessoa. Então, nesses 4 anos que eu estou completando agora, inclusive no final do mês, de V4 Company, já dei sociedade para mais de 5 pessoas, né? E entre elas também já participando de programas de dividendos e com um plano muito claro. Eles têm essa clareza de como crescer dentro da empresa, o que precisam fazer para chegar até lá. Então as nossas atitudes, valores e comportamentos, elas estão inclusive molduradas em quadros e reverberamos muito isso no dia a dia, né? Então a cultura de não reclamar, a cultura de resolver os seus erros, de inovar sempre. Agora no mês passado tivemos um campeonato de inovação, no qual remuneramos 3 pessoas que ficaram no pódio das melhores iniciativas para conseguir trazer as inovações de IA para o dia a dia. E dentro dessas 3 ideias vencedoras, tivemos uma ideia que simplesmente já foi até recebida pela matriz para ser implementada. Então a gente instiga muito esse compromisso, essa vontade de empreender internamente. Então isso é uma coisa muito forte na V4 Company. E muito legal tu falar sobre a questão das tecnologias, né? Primeiro, a tecnologia como desenvolvimento social, que é bem importante. Sim. E segundo, existe um grande receio de, será que a inteligência artificial vai substituir os profissionais? Sim. Na verdade, é um grande complemento, né? Então, Sim. como é que vocês utilizam todas essas tecnologias e justamente essa inovação que tu acabou de citar? Excelente pergunta. Nós estamos, inclusive, nesse momento, levantando 20 milhões de dólares em aporte no nosso projeto e nosso software de tecnologia. A V4 Company está criando um hub forte dentro de PDV, de tecnologia, da V4 e da educação, no qual a gente também possui a Stage, né? Então, se você quer aí encontrar conteúdos de formação atualizados, nosso CEO lá, Fernando Miranda, a gente justamente vem continuando o legado do Thiago Nigro na criação, né, e do Bruno Perini na criação da Stage. Então, quem quer aí encontrar conteúdos extremamente conectados à realidade, procure a Stage. Então, esse é o nosso canal de formação dos marqueteiros da próxima geração. Entrando no assunto justamente da inteligência artificial, é importantíssimo porque todas as nossas iniciativas, elas não são para tirar as pessoas, mas usar a inteligência artificial para potencializar os resultados delas. Então, a inteligência artificial, ela vem suprindo uma lacuna e nos ajudando a ganhar tempo em trabalhos manuais, trabalhos repetitivos, trabalhos que não são criativos. E isso também se conecta ainda com a nossa teoria do cientista do marketing digital, porque daqui a pouco a inteligência artificial, assim como a internet, também vai estar acessível a todos, né? Desde um conteúdo resumido em um livro, desde encontrar um vídeo no YouTube que faça mais sentido para mim, desde me ajudar a estruturar uma campanha. Porém,
assim como a internet, ela não acabou, né, com os empregos, ela muito pelo contrário. Se a gente for ver, tem um gráfico muito legal que mostra a geração de riqueza no mundo, e que ela teve uma leve, ela cresceu muito, de uma forma muito tímida até 1930, 40, enfim, nos anos ali da Revolução Industrial, se perpetuando até o momento em que a internet foi descoberta. E nesse momento, no gráfico, ele sobe de uma forma quase reta, e agora a inteligência artificial é esse novo marco. Logo, nós ainda precisamos de pessoas que tenham conhecimento multidisciplinares, muito assertivos, que saibam não só fazer prompts de inteligência artificial, mas sim conectar isso com a vida real, conhecer muito de pessoas, ver como interrelacionar todos esses conteúdos. Então a inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém, vai tirar daquela pessoa que não está preocupada em se qualificar, em fazer coisas extremamente manuais que a inteligência pode substituir. Porém, nós como empresa, nós queremos potencializar resultados e não tirar as pessoas das posições, muito pelo contrário, fazer com que ela consiga fazer mais rápido, melhor, e isso faz com que a V4 Company, por ter um grande ecossistema de clientes e de projetos, consiga também usar os dados que possuem no dia a dia, e esses são os nossos maiores ativos, para conseguir estar à frente das demais. Então a inteligência artificial ela vem para somar, para impulsionar tudo isso, né? Júnior, a gente está chegando no fim do nosso podcast e eu sempre peço para o nosso convidado trazer uma dica, um conselho, alguma frase, uma história para motivar e inspirar quem está nos ouvindo. Então, eu achei brilhante a tua trajetória, né? Que, como tu falou, veio da roça e hoje em dia tu trabalha com marketing digital, 2 opostos, né? E como é que foi tudo isso? E deixo o microfone aberto para te encerrar o nosso programa. Perfeito. Bom, eu sempre acreditei que quem tem mais vontade, quem tem mais raça, quem tem motivos para agir, que pode mover essa pessoa, sempre dá um jeito, né? E faz o necessário para alcançar algum resultado, algum êxito. Então, minha maior motivação é conseguir fazer com que minha família também se perpetue, fique bem, e eu sei que eu sou um dos grandes responsáveis para isso. Isso me fez o quê? Ir atrás das oportunidades, enfrentar as dificuldades e não me colocar numa posição de inferioridade ou de que, por eu ter estudado na roça, eu poderia estar justamente em desvantagem a pessoas que, enfim, estudaram em escolas particulares, tiveram um capital cultural muito maior nesse momento. Eu acho que ter verdadeiros desejos, verdadeiras virtudes que te fazem chegar ao próximo nível, fazem tu suportar o dia a dia. Então é uma convicção, é o que eu acredito, de fato, no dia a dia, e aproveitar as oportunidades, né? Muitas vezes as oportunidades elas aparecem para as mesmas pessoas, porém a forma com que elas lidam com elas, as colocam em determinada posição ou em outra. Isso serve no esporte, isso serve na política, isso serve nas empresas. Então, eu acho que é ter essa clareza. E para quem justamente também talvez seja aí um estudante, seja da área de jornalismo, comunicação, me procure no Instagram. Nós estamos com diversas vagas em aberto. A V4, de uma forma geral, ela tem mais de 4.500 pessoas em sua rede hoje, em todo o Brasil, trabalhando. Estamos com inúmeras posições em aberto. Se você quer participar dessa construção, se você quer participar dessa história que a V4 Company vem construindo e ainda está só começando, se junte a nós, porque hoje, graças a Deus, a gente vem também conseguindo transformar outras vidas, né? Então são 58 pessoas diretamente empregadas em minha unidade. E também pessoas que iniciaram, por exemplo, sendo motoboy, hoje sendo diretor de operação, sendo coordenador de receita. Então, também conseguindo perpetuar, né, a sua história, a sua trajetória, a sua profissão. E eu acho que é ter muito esse dinamismo, né? As pessoas talvez que estão se desenvolvendo nesse sentido, sejam estudantes também, né, do segmento universitário, é entender para onde está indo, né, o futuro da comunicação, do marketing, da construção e geração de valor. Então, se fizer sentido, fica o convite para conhecer a V4 Company. Prazer, uma satisfação estar aqui junto a vocês nessa tão respeitosa e gigantesca entidade que é a Acaerte aqui para o nosso estado. Então, muito obrigado pelo espaço. Júnior, muito obrigada e obrigada também a você que nos acompanhou até aqui.
pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem a gente volta com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.